Boa noite! Hoje traremos mais uma super live com duas experts com o tema de financiamento. É claro que são duas experts em diferentes fases e diferentes tipos de clientes. Então nós teremos aqui a Silvana Pires, ela que tem essa atuação mais específica, porque ela é contadora especialista ali para as empresas da construção e incorporação. Então ela faz essa assessoria específica para essas empresas que querem atuar efetivamente dentro do mercado imobiliário. Então ela tem esse movimento mais de gestão desses negócios. Ela é contadora especialista e possui esse MBA de gerenciamento destes projetos envolvendo incorporação e construção. Também teremos aqui, além da Silvana Pires, ela que é da Uni Gestão de Negócios, daqui a pouco vai entrar aqui com a gente, a Suane. A Suane Gaia, ela é correspondente bancária, já atuou em mais de 200 milhões de financiamentos imobiliários, possui formação em administração de empresas e atua no mercado há mais de 11 anos. Então elas duas trarão aqui diferentes tipos de momentos sobre o financiamento, sobre gestão de negócios dentro do mercado imobiliário. Então cada uma vai trazer sua expertise, será um bate-papo bem colaborativo nesse sentido, para a gente desmistificar alguns temas que aparentemente são super, ultra, mega técnicos, mas que elas duas batem um bolão nessa área. Vou chamá-las para entrarem aqui. Já falei um pouquinho do currículo de vocês na apresentação, e eu queria primeiro que vocês apresentassem mais sobre como que vocês escolheram o nicho de vocês. Porque, teoricamente, eu comecei aqui na live falando, gente, esses temas aí, a galera usa como um bicho de sete cabeças. Nossa, as duas vão trazer temas aqui que teve gente que nunca ouviu falar, e se ouviu, passou longe. Então, eu queria que vocês falassem um pouco desse movimento da carreira de vocês. Porque uma é contadora, a outra é administradora. Como que foi esse desenvolvimento, né, para escolher esses nichos específicos? Um pouquinho da trajetória. Quem quer começar falando sobre esse tema? Pode ir, Silvana. Tá bom. Legal que ela Tá bom. Bom, eu trabalho na gestão corporativa já faz uns 25 anos, tá? Então, nessa área, especificamente, já faz muito tempo que eu venho com todos esses perrengues do qual nós estamos falando aqui em relação à gestão. Mas faz 6 anos, especificamente, que eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário. Nunca, em nenhum segmento dos meus clientes, eu não tive essa experiência, né, de trabalhar com o mercado imobiliário. Há 6 anos, um dos clientes resolveu investir. Ele quis fazer um condomínio de lotes. Aí eu fui estudar o mercado para a gente poder investir. Me apaixonei pelo mercado. Então, há 6 anos eu venho estudando, me apaixonei tanto que resolvi abrir uma empresa, a minha empresa, mudar todo o cenário de onde eu estava vindo ali da gestão, de outros segmentos, e abrir a minha empresa para fazer a governança corporativa especificamente no mercado imobiliário. Por quê? Porque analisando ali há 6 anos atrás, eu entendi que essa era uma dor, né, desse mercado. Faltava, né, essa governança corporativa, você juntar ali a gestão financeira, a gestão da obra, enfim, todas essas questões de mercado, economia, tudo em um lugar só, com pessoas especializadas nisso, contabilidade especializada, então, assim, especificamente para esse mercado. E aí eu abri a minha empresa e resolvi empreender nesse mercado e venho há 3 anos trabalhando fortemente na gestão corporativa. Bom, eu entrei de paraquedas. Na verdade, eu entrei numa construtora grande e lá eu conheci todo esse mercado grandioso, né? Você ter a oportunidade de trabalhar numa empresa grande, num ramo, ela abre muito a sua cabeça. E nessa empresa eu trabalhei em 3 departamentos diferentes. Trabalhei na parte de repasse, que é só o financiamento, na parte da cobrança e no back-office, que é onde entram as vendas.
que é justamente ali quando a gente lida com o corretor. E de lá para cá, eu só fui me aprimorando. Aí saí de uma construtora, que lá é engraçado, né? Porque numa construtora o vendedor é a construtora. Então, a documentação tá ok, tá tudo lindo. Aí quando você entra numa assessoria que você vai trabalhar com avulso, aí você começa a ver a quantidade de coisas que ainda tem para ser feito, que ainda precisa ser ajustado. Imóveis, enfim, suas especificações. E aí eu acho que faltava isso para fechar o bolo e seguir a carreira nesse mercado, com crédito, com financiamento. Então, assim, a bem da verdade eu não estava esperando, não, mas eu acabei entrando e fiquei. A gente se apaixona, Suane. Eu não sei o que tem esse mercado que a gente gosta. Não sei, o pior de tudo é que a gente ainda fica louco com essas coisas. É uma loucura só, é um estresse, é emoção o tempo todo e a gente quer ficar aqui, né? É verdade. É adrenalina, né? É verdade. É verdade. Mas é um mercado incrível, né? Encantador. E ele, a economia, o cerne da economia, o que ele faz pela economia do país mesmo, ele é incrível, né? Gera emprego, movimenta a indústria. É maravilhoso. Fora o aprendizado, né? Se você parar para analisar, o nosso mercado ele tem uma linha tão grande e que você pode se especializar em tantas coisas. Dá para gerar tanto emprego que Verdade. É uma coisa impressionante. Com certeza. Agora que vocês trouxeram um pouquinho desse panorama, né, de como vocês chegaram à especialização de vocês, eu vou começar com algumas perguntas mais técnicas sobre os temas. Vou começar com a Suane, já que a gente está trazendo sobre temas polêmicos aqui. Acredito que o tema que a Suane vai trazer é um tema polêmico para qualquer pessoa presente. Então, vamos lá, Suane. Quais são as principais formas do crédito imobiliário? Essa pergunta aqui é justamente para a pessoa entender, né? O que ela vai fazer? Estou ali procurando imóvel, procurando um terreno, quero construir, porque estão com essa fama agora de construir para vender e a maioria não sabe nem o que fazer, aí faz problema e procura advogado, enfim. Nesse momento do crédito imobiliário, quais são os requisitos para essa pessoa conseguir efetivamente fazer e como que funciona, né? Quais são esses tipos de crédito que você atua e vê no dia a dia? Primeiro ponto, a gente precisa entender que dentro da minha área financeira, a gente tem 3 carteiras muito importantes, que é o Minha Casa Minha Vida, e aí é importante para a gente saber discernir qual é o nosso público. Minha Casa Minha Vida, o SFH, Sistema Financeiro Educacional, que é os imóveis até 1,5 milhão, é o cara que pode usar o FGTS, e o SFI, que é o Sistema Financeiro Imobiliário, tá? Que são imóveis acima de 1,5 milhão. Então, assim, partindo desse princípio, a gente tem alguns produtos que podem ser utilizados, que a gente consegue fazer dentro dessas carteiras. A gente tem o terreno, como você falou, lote, aquisição residencial, comercial e, que ainda é tímido, o crédito com garantia, que é quando a pessoa pega um imóvel que ela tem. Isso serve no caso dos investidores, né, Silvana? Assim, ela tem um bem e aí ela precisa levantar um capital e ela pode dar esse bem como garantia para levantar esse recurso. Uma coisa que eu costumo falar é que hoje, no mercado de crédito, o crédito imobiliário, tudo que envolve imóvel tem a menor taxa. Então, assim, mesmo o cliente que vai fazer um crédito com garantia, né, ele ainda assim sai disparado na frente de quem vai fazer um capital de giro. Então, hoje, a gente tem esses pontos para poder trabalhar. O cliente, na sua maioria, ele acaba não entendendo muito bem, né? Ele quer uma casa, depois quer um terreno, são especificações. Mas, assim, o interessante é que o cliente, dentro do meu mercado, né, o que o cliente tem que entender é que a gente precisa ter a comprovação da renda pertinente. Importante, pelo amor de Deus, que eu tive um caso hoje. Gente,
é óbvio que o banco vai avaliar o perfil do cliente, né? Às vezes ele tem uma restrição baixa. Isso é muito engraçado. A galera nunca fez imposto de renda na vida e quer receber um crédito para comprar um imóvel de médio padrão. Ele quer um crédito de 1 milhão, só que ele não tem nada no mercado. Aí eu já fico assim, gente, o que essa pessoa está pensando? Não entendi. Você emprestaria o dinheiro para alguém e você não sabe nem se tem o dinheiro para pagar? É exatamente isso. Não, então, esse é só um ponto. A gente ainda tem um ponto do cliente que tem restrição que quer comprar. Então, hoje eu falei assim para uma pessoa, falei, olha, é óbvio que o banco, é mais assim, um banco privado, né? Ele vai avaliar o seu perfil. Mas a premissa é não ter restrição. A gente dá crédito a quem pode ter crédito. Então, assim, isso são coisas que, embora pareçam até meio loucas estar falando, mas assim, comprovar renda e não ter restrição são premissas. Porque o banco, assim, à medida que a gente vai evoluindo, né, no nosso mercado e a nossa economia vai oscilando, o banco vai modificando a política de crédito dele. Então, o que significa isso? Um cliente, de repente, que tinha um perfil muito bom dentro, sei lá, do Itaú da vida e que aprovava 1 milhão assim, às vezes sem nem apresentar o imposto, tá, Cássia? Ele, de repente, precisa comprovar a renda dele. Ah, mas eu trabalho com esse banco há muito tempo. Mas a política vai movendo conforme a economia. Então, isso são pontos que as pessoas, às vezes, têm uma certa dificuldade de entender. Uma outra coisa, aproveitando, que eu queria falar, era justamente sobre algumas modificações com relação à restrição. O Banco Central fez algumas modificações, né? E, assim, antigamente, o que nossos antepassados faziam? Vamos esperar dar 5 anos para caducar a dívida e a gente faz mais crédito. Vai ficar devendo de novo. Brincadeira. Hoje não. Hoje o banco, os bancos eles são atrelados ao Banco Central e ele permanece com aquela restrição. Uma coisa que é muito bacana a gente pontuar aqui é o seguinte: o fato de você ter feito um acordo para pagar esta dívida de 1.000 para 100 não vai limpar o seu nome no Banco Central. Então, assim, você fica com histórico de endividamento, você fica com histórico ruim. E o banco, ele não empresta. Então, mas já tem tantos anos, nem aparece mais no Serasa SPC. Mas o teu histórico hoje, ele vai ficar gravado e os bancos vão buscar isso. Então, esses são pontos muito importantes para quem está buscando crédito, para quem quer comprar alguma coisa. Então, só pontuando, nada de restrição, vamos evitar as restrições, vamos fazer uma declaração, entender que isso é importante hoje. A gente precisa sim provar, mesmo com o relacionamento que se tem, o quanto se ganha. E vamos entender que o banco, mesmo você tendo muito tempo, ele está avaliando o seu histórico de mercado, sim. Então, se você tem um histórico de entra e sai de restrição, isso compromete a sua aprovação também, mesmo que você esteja com o nome limpo. Respondido, Clara? Respondido. Pessoal, parece que você está um pouquinho longe do microfone, se você estiver um pouco mais próximo quando a gente conversar mais, porque acho que deu um pouquinho mais longe. Mas, gente, o resumo basicamente que ela trouxe é as complicações que a gente vê na prática. A pessoa nunca fez nada, nunca se organizou, nunca pensou, num belo dia ela acorda e fala que quer comprar um imóvel que não tem como de um dia para a noite. Ainda mais que a gente está com alguns problemas bem grandes agora. Com alta de inadimplência, eles estão trazendo cada vez mais restrições para análise de crédito. Não vai sair liberando para qualquer pessoa. Eles querem ver o histórico. Suane trouxe um outro detalhe aqui. Eu vou esperar a dívida passar dos 5 anos e pagar depois. Isso não quer dizer que a dívida sumiu do teu nome. Você só quitou ela. Mas ainda vai constar lá no teu cadastro, na tua linha, que olha só, fulano deveu não sei quantos mil durante esse tempo aqui. E isso pode modificar a sua pontuação. Uma outra questão que eu queria complementar, gente, que eu tenho visto, e principalmente até em questão de aluguel, análise de crédito para aluguel, isso acontece também. A pessoa está negativada, a pessoa está com dívida, está com restrição do CPF. Gente, avalie isso de tempos em tempos. Eu sei que não é um hábito da gente analisar se nosso CPF está regularizado,
se tem alguma dívida que algum doido botou no teu nome, mesmo que você não esteja devendo. Mas é importante a gente acompanhar. Por quê? Isso avalia e modifica a nossa pontuação de mercado. Isso pode complicar principalmente para a gente conseguir fazer compras. É claro que a gente está falando de imóveis. Mas compra de qualquer coisa tem análise de crédito. Aluguel tem análise de crédito específico também, para saber se a pessoa está com o nome ok, se está limpo no mercado. Ah, isso é muito burocracia, gente. É só pensar para o outro lado. A pessoa está te fornecendo um serviço, um local, te dando dinheiro, te dando imóvel, enfim, te dando na forma teórica e informal, tá, gente? Não quer dizer que está dando assim, mas é um negócio que é realizado. Ela quer saber se você realmente vai cumprir aquilo. Você faria isso? Você estaria doando o seu dinheiro para um monte de gente na rua sem saber se ela vai te devolver ou não? Não. Você vai definir um prazo, você vai saber se ela vai conseguir ou não devolver. Então é isso que acontece nessas análises de crédito. Como a Suane trouxe aqui, tem simulações específicas, vai verificar se você tem score, vai ver se você tem restrição. Se tiver restrição, meu bem, você vai ter que regularizar. Se você não conseguir uma verificação ali no momento que você for analisar, ficar pendente, não tiver o crédito suficiente, você vai ter que regularizar. Talvez vai ter que voltar daqui a 2, 3, 4 meses para organizar e conseguir realizar o seu sonho. Seja de comprar um lote para construir, seja para comprar... É bem importante para reflexão e para análise. Silvana, trazendo para a realidade das empresas, né, que é o outro lado. Aqui a gente está falando da pessoa que vai lá comprar com a construtora e incorporadora. Agora, pensando do ponto de vista do empresário, a pessoa ali, a pessoa jurídica que vai fazer toda essa organização, que eu fazer uma construção, eu vou fazer uma incorporação. A gente não vai chegar no ponto aqui, gente, de diferenciar a diferença do incorporador e do construtor. Mas existe mais ou menos uma diferença que daqui a pouco a gente começa de uma forma simplificada. Mas, Silvana, como a governança corporativa, que esse tema que você se especializou, vai fazer com que exista uma capacidade melhor da própria empresa em captar financiamento. E aqui, se você puder simplificar como que essa empresa se organiza com ela própria para captar o financiamento dela enquanto empresa. E o quanto que isso é diferente da outra caixinha que a Suane trouxe, para ficar um pouco mais claro para as pessoas? Diferente em termos, né? Na prática ali do dia a dia, mas o objetivo é o mesmo, né? Vai captar dinheiro. Você precisa do quê? Alguém precisa confiar que você vai pagar aquilo. Então, para te dar dinheiro, né? Dar o dinheiro, você tem que trazer conforto para aquele que está dando dinheiro, ele que está investindo, né? Enfim, para a gente, de uma forma bem simples, entender a governança corporativa, quando você pensa numa construção, você pensa que tem que ter uma fundação bem sólida ali. Uma empresa, a fundação sólida dela é a governança corporativa. É simples dessa forma. Então, começa pela base. Tem que ser uma empresa estruturada, com processos, procedimentos. Quando você fala em governança corporativa, você está olhando para a empresa como um todo, né? De maneira que você estrutura essa empresa para ela ter uma gestão estratégica, planejamento, você vai acompanhar esse planejamento, você vai conseguir, quando o mercado está cheio de risco, né? E toda empresa, não só do mercado imobiliário, mas está ali à mercê da economia, de desastres naturais, enfim, de N coisas, né? Quando você tem uma gestão corporativa, você consegue mitigar esses riscos de uma forma muito mais rápida, né? Porque quando você vê que algo ali está acontecendo, você está tão redondinha a sua administração, você está enxergando as coisas com tanta clareza que você consegue tomar decisões rápidas. E é isso que te diferencia no mercado. Quando você vai captar recurso no mercado, né, tanto com um banco, vamos pensar que a empresa vai captar de onde? Vai captar de banco, de fundos, de investidores. Esses investidores vão olhar para a sua empresa e vai ver o quanto você
é transparente, o quanto esses dados que você está mostrando para ele têm coerência e são confiáveis. E é isso que você tem que fazer, que você tem que trabalhar na governança corporativa, para que você traga transparência, clareza e dados confiáveis para aqueles que vão colocar dinheiro na empresa. Então, é muito mais fácil você, como investidor, você, como um banco, olhar para uma empresa organizada e saber que ali, dentro daquele plano, ela vai conseguir seguir e chegar no resultado ali que ela propôs, do que você olhar para uma empresa e você não conseguir enxergar nada daquela empresa. É a mesma coisa que a Suane estava falando em relação à pessoa. Você não tem um histórico ali, você não tem organização, você não entrega uma declaração, você não faz nada nesse sentido. Você quer crédito. Você, como empresa, você é desorganizada. Você não tem um administrativo que tem ali um planejamento estratégico. Você olha para um empreendimento, você não sabe exatamente qual é a viabilidade daquele empreendimento, né? Como é que alguém vai colocar dinheiro nisso? E é incrível como existe oportunidade no mercado realmente de você captar os recursos, sabe? Só que as empresas, elas não estão elegíveis à captação desse recurso. Então, hoje, tem muita gente investindo nos fundos, tem o banco com o dinheiro, tem linhas de financiamento, tem investidores que hoje, para diversificar ali com todas essas questões econômicas, eles são de outro mercado, mas eles estão investindo no mercado imobiliário. Então, eles querem colocar o dinheiro em algumas empresas, querem investir. Só que ele quer enxergar que ele vai colocar o dinheiro naquela empresa e ele vai ter o retorno. Ele quer ter essa segurança, né? E para isso, a governança corporativa, ela é fundamental, é essencial, né? Então, você consegue realmente trazer clareza para quem vai colocar o dinheiro ali, para ter certeza que ele vai correr o risco de mercado, né? Mas que ele vai ter o retorno que ele pretende ali com o investimento. Não, e só um adendo, tá? Aproveitando o que ela falou, mas assim, é importantíssimo não só para a questão do financiamento, porque eu vi grandes empresas dentro do meu mercado assim, minguarem, serem gigantes e minguarem. Exatamente. Eu ia comentar isso, que aconteceu várias aqui no Rio de Janeiro. Pois é, por falta de organização, coisas absurdas. Nossa, é muito importante isso também. Isso de forma geral, eu nem digo só para o mercado imobiliário. Não, qualquer empresa. Qualquer segmento. Hoje, se você não tem, até lá atrás ainda conseguia fazer algumas coisas nesse sentido. Hoje, não mais. Hoje não é para amador. Qualquer empresa precisa ter uma boa administração, ela precisa ter governança corporativa, dependendo do tamanho da empresa, e isso serve para qualquer tamanho da empresa, pequena, média, grande, qualquer empresa. Dependendo do tamanho da empresa, você já tem que implantar conselhos, que você consegue ali de forma mais rápida tomar decisão se for necessário, né? Então, é para a sobrevivência da empresa. Sim. Não, e foi legal esse comentário da Suane, porque eu diria que ali no início, mais ou menos dos anos 2000, Rio de Janeiro teve várias quebras de incorporadoras e construtoras. E algumas sobreviveram e tem alguns empreendimentos mínimos, algumas parcerias. A duras penas. E foi justamente por um desses pontos que a Silvana trouxe. Eu vi na prática algumas, porque eu tentei organizar a gestão de alguns condomínios, né? Eu diria, no início ali daquela transição de obras, etc. E aí a gente teve que tomar a decisão de organizar, criar uma associação, criar um outro tipo de ente jurídico, porque a empresa não tinha mais como girar, ela não tinha mais como organizar o que tinha de incumbência e responsabilidade dela, por falha de gestão financeira, por falha de gestão empresarial, de separação das contas, separação específica de cada empreendimento, então não criou organização jurídica de cada empreendimento, separação de contas bancárias, porque o sócio pagava a conta dele de luz dentro da conta do CNPJ e vice-versa. Então, é claro que isso é treinado, com o tempo, mas é tudo isso que a Silvana trouxe, porque se a gente pensar que é uma empresa que vai lançar um empreendimento milionário, porque movimenta milhões, gente. Uma obra movimenta muito dinheiro. Uma obra. Um empreendimento movimenta muito dinheiro.
Imagina a garantia de que as pessoas que estão do lado da Suane, né, ela orientando, que vai pegar o crédito, etc., vão receber esse empreendimento ou não. Então, os dois estão justamente interligados nesse sentido. Os dois momentos são de segurança. De um lado, que a empresa vai se organizar para construir, para fazer, para girar o negócio dela. E do outro lado, que a pessoa que vai comprar vai ter essa segurança e vai conseguir comprar. Isso mesmo. E ainda sobre essa questão, lógico, tem erro no planejamento também, né? Sim. Mas nem sempre a empresa tem um mau planejamento. Ela planeja, ela tem um bom produto ali, enfim. Só que nós temos anos de execução, né? E aí elas erram nisso, porque o mercado é super volátil, né? E você tem que estar tudo tão bem alinhado, acompanhado, né? E em tempo ali real, para que se você precisar tomar a decisão, você toma, você muda o plano, você muda a linha ali para você seguir, entregar aquele produto, enfim, você adequa ao mercado, à economia, são tantas questões, só que você tem que estar tudo muito organizado para você poder mudar a estratégia, né? E entregar o produto para o seu cliente, né? E entregar o produto que foi vendido. E aí é uma questão muito importante, porque os clientes hoje eles não são mais bobos, sabe? Eles estão olhando para isso também. Quem é você, empresa, que está vindo aqui construir, né? Você vai me entregar? Né? Vai me entregar esse produto? É uma orientação para todo mundo, gente. Análise do CNPJ, extensão judicial, quanto tempo que tem o CNPJ, isso é o mínimo, inclusive. Teve uma entrega em dia. Teve uma pergunta que um rapaz fez, eu não vi o nome dele. Eu vou puxar essa pergunta que você já cumprimenta com outra. Tá. A pessoa perguntou se ela já tem um imóvel financiado e consegue financiar outro. E aí, Suane, eu queria que você falasse sobre a questão da análise de crédito. Que momento que isso solicita? Quem são as pessoas que são elegíveis? E se pode, né? Ele já perguntou se ele quer sair financiando vários imóveis. Pode, não pode? Tem restrição territorial? Tem restrição de renda? Como funciona? Porque a gente tem muitas fanfics na internet aí, gente, até trazendo esse spoiler, que a galera sai falando que você pode sair comprando um monte de terreno, financiando um monte de terreno e sair construindo. A história não é bem assim, não. Fiquem calmos nessa hora. Temos renda para isso? A pergunta não. Aliás, a pergunta é essa. Você pode comprar quantos imóveis? A gente tem investidores que compram vários. Você tem renda para isso? Essa é a pergunta. Então, assim, não é necessariamente um limitador. Eu tenho um, eu posso comprar outro. Você pode. O que vai ser avaliado é a sua margem permissível para a compra de outro imóvel. Vamos entender que no Brasil a gente só pode comprometer 30% da nossa renda, né? E, então, assim, se você ganha 10 mil, você não vai fazer 10 mil em financiamento. Você pode ter uma prestação de 30%. Isso avaliando que você não tenha comprometimento de mercado, que é o quê? Que é o cartão de crédito, a prestação do não sei o quê, do carro, isso tudo é levado em consideração. Empréstimo tem a mesma margem, gente. 30%. A pessoa tem um empréstimo, quer ter um financiamento, quer ter um carro financiado, eu fico, gente. Você tá só assim, meu amigo, tem que ir aos poucos. Então, assim, tem que levar em consideração, o banco ele vai levar em consideração o seu comprometimento de mercado. Então, assim, se você tiver renda para financiar 2, 3, você pode, desde que você tenha margem para isso. Partindo do princípio sempre, porque isso é outra coisa que é polêmica. Gente, 30% da sua renda que pode ser comprometido. 30% da sua renda, isso significa que é para tudo, tá? Não é só para o financiamento. É para o crédito, é para o cartão, é para o financiamento de imóvel, é para o crédito com garantia, qualquer dívida que você contraia, que seja Casas Bahia, vai entrar no seu comprometimento. Então, assim, é só levar em consideração isso. Se você tiver margem para poder comprar, você pode comprar outro imóvel, sim. Só não pode ter toda a margem comprometida. A análise de crédito, Suane, o que você recomenda para a pessoa
refletir, porque eu vou dar um exemplo aqui que eu tenho visto muito. A galera chega assim, sonhei com um imóvel na beira da praia do Rio de Janeiro, aquela cobertura e etc. O que eu tenho visto, gente? Primeiro, recorte do Rio de Janeiro. Estou falando da cobertura, porque eu tenho visto muitas pessoas que moram na zona norte, parte da Baixada, em algumas regiões, querendo se mudar, seja para a Zona Sul, seja para Barra. Com aquela questão que às vezes vê vários anúncios aqui de corretor na internet. Você pode, não sei o que lá. A pessoa já vai com aquela expectativa lá alta. Nossa, vou me mudar, eu vou morar não sei aonde, etc. O que você recomenda nesse momento inicial, que a pessoa vai se planejar para se organizar, para entender onde que ela vai escolher? Claro que você não é corretora, mas para ela trazer para essa realidade da caixinha do dinheiro dela. Porque algumas pessoas não acompanham isso, não entendem que existe esse momento da capacidade financeira. Então, o que você recomendaria de conta básica? Sim, eu sei que você não é esse momento da conta da regra de 3, mas o que você diria para essa pessoa ter de realidade para ela sobre essa margem específica? Vamos primeiro, eu vou pontuar só um negocinho antes, tá? Para os meus amigos corretores que eu amo. Mas, assim, esse primeiro momento, o corretor em si, ele precisa ter uma média básica, porque quando ele está ali naquele primeiro momento, que ele apresenta o imóvel e o valor de financiamento que é necessário, se ele botar assim no básico, vamos botar 800 mil, mesmo a pessoa não conseguindo, que vai variar, né? A gente já está falando de 8 mil. Então, assim, vamos botar uma prestação de 8 mil, a grosso modo. O cara não precisa nem abrir a renda dele. Se ele ganha 10 mil, ele já tem que entender que ali já não é a realidade dele. Uhum. E é mais ou menos o que eu faço quando o cliente vem para mim. Então, não sei quem foi. Fui eu, não. Então, assim, quando o cliente vem para mim, na verdade, ele já vem com uma ideia. No geral, ele faz a simulação comigo, então eu explico mais ou menos como funciona. No meu caso, ele já vem de forma mais delicada, porque ele vai passar dados muito sigilosos, muito delicados. Então, a gente parte de uma simulação. Eu peço algumas informações básicas para simular e apresentar a prestação para ele. Aí é quando ele tem um choque de realidade. Mas, assim, de verdade, o corretor, ele tem uma função importantíssima nesse primeiro momento. Então, assim, se ele tiver uma base mínima, de ideia, de valores, ele já consegue conduzir a venda e até não, de repente, perder o cliente, mas, assim, direcionar ele para alguma coisa que seja bom para ele no meio termo, vamos botar assim. Nem zona sul, nem zona norte, né? Mas no meio termo para poder ajudar. Então, eu geralmente trabalho dessa maneira. Tá ótimo, Sônia. É porque na prática, eu tenho visto assim que chega o cliente para mim, poxa, eu não fiz essa conta. Às vezes a pessoa consegue fazer o financiamento, só que chega no momento, poxa, eu não fiz essa conta. É só como você não fez essa conta, meu querido. Parte do princípio que é o seguinte, quando você vai contratar, você já tem que ter uma média, tem que ter uma noção do que vai acontecer. É claro que tem a danada das taxas, enfim, que a gente vai começar daqui a pouco, que aí elas variam e vai influenciar no valor da parcela. E depende do momento também do financiamento, do imóvel, enfim, que tem taxas diferentes. Mas trazendo essa parte do recorte, eu vejo que muitas pessoas vão nesse impulso de quero comprar, vai lá, garante a margem máxima, e aí depois ela fica, meu Deus, não estou conseguindo pagar, porque eu não sabia que ia ficar isso. Eu fico, como que você não sabia? Já fica nesse momento da reflexão, como que não sabia? Como que não se organizou minimamente para entender qual é a realidade? Porque, gente, trazendo para a realidade de um imóvel no Brasil, tá? A gente está falando de financiamento. A pessoa financiou, beleza. Daqui a pouco ela vai ter que pagar condomínio, daqui a pouco ela vai ter que pagar IPTU, manutenção do imóvel, vistoria, o que for, reforma, o que for que ela vai ter que fazer dentro do imóvel. Isso aqui eles estão de imóvel na planta ou usada, a pessoa está se mudando. Vai ter que fazer essa modificação, gente, vai ter gasto. Não existe isso de, mas eu não sabia. Gente, não existe esse não sabia. Você tem que pensar no procedimento completo do danado da compra do imóvel, da venda, o que for que você vai fazer.
pesquisa antes e pergunta, seja para corretora. Não sei nada, nunca fiz, nunca comprei. Já comprei uma vez, mas não cheguei até o final, não acompanhei. Tenta acompanhar, tirar essas dúvidas de cada etapa, para você já ter essa previsão para não ficar assustado. Para já chegar, beleza, essa etapa aqui tem a entrega de chave, vou dar um exemplo que acontece muito. A pessoa vai lá, está pagando financiamento, pegou as chaves, depois das chaves vai ter que pagar IPTU, vai ter que pagar o condomínio. Aí a pessoa não calculou, não percebeu que em conjunto com o financiamento ia ficar uma pancada enorme. Aí eu fico, gente, vocês deveriam ter pensado antes para ver qual a margem que vocês iam colocar, aí o tipo de parcelamento, para ter essa noção. Péricles, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre essa parte específica de taxas e de questões de financiamento. Mas voltando para a Silvana, meu bem, você que trata aí da ponta inicial, né? Quem tem que girar e fazer as coisas acontecerem, que é o empresário, essa empresa que vai fazer rodar. Qual é o papel específico que você vê na prática nessa gestão de riscos relacionados à gestão corporativa? Que a gente acaba trazendo a gestão corporativa, muita gente não consegue entender como funciona na prática. Se você puder trazer alguns exemplos também, e como que isso ajuda a ter uma solidez da empresa, do negócio, e para a pessoa que vai comprar lá na frente ter mais segurança também. Acho que de forma simples, o que a gente pode dizer é que se eu tenho a governança corporativa, né, vamos dizer, essa gestão ali corporativa da empresa, eu consigo responder mais rápido a um problema. Porque, como eu disse, risco tem, né? A gente tem aí as flutuações de mercado, a gente tem governo, a gente tem troca de presidente, a gente tem troca aí, por exemplo, em relação à ponta, né? O cliente que vai comprar, eu lancei um empreendimento agora, mudou completamente os financiamentos, né? As linhas de financiamento que esse cliente que eu vou vender esse empreendimento vai comprar. Então, assim, é questão da economia, todas essas mudanças. A gente tem as questões aí vamos pensar, clima, né? O Brasil, essa mudança toda, tudo que está acontecendo, né? Está mudando, é risco, gente. Acontece vários problemas, a gente vê tantas coisas, de tanta chuva, tanta enchente, tanto isso, tanto aquilo. Então, assim, a gente tem risco natural também. A gente tem os riscos que vocês mesmos comentaram, o risco da própria empresa, né? Não conseguir chegar até o final. Então, entregar esse empreendimento. Tudo isso é risco. E a gestão corporativa, o que ela faz, então? Basicamente, a gente está cuidando para que se acontecer um problema em cada uma dessas áreas, a gente consiga responder rapidamente e trazer uma solução. Então, quando a gente fala na prática ali do dia a dia, né, o nosso trabalho aqui, por exemplo, como empresa, né, nós trabalhamos na concepção do produto. Está todo mundo trabalhando, a gente ajuda ali na concepção do produto, a gente financeiramente e como gestão administrativa, a gente trabalha na viabilidade, se aquilo que ele está falando que vai entregar, ele vai ter condições de pagar, e a gente já olha lá no começo, né? Vai ser através de quê? Financiamento, dinheiro de investidor, recurso próprio, enfim, a gente já começa por aí, para garantir a entrega lá. E aí a gente vai amarrando tudo isso. E no dia a dia, dentro além de criar todos os procedimentos, né, administrativos e tudo mais, nós, inclusive, olhamos lá para a gestão da obra. O que está acontecendo dentro da obra, né? Se ela está de acordo com aquele plano inicial que foi feito. Então, na prática, a gente vai para o dia a dia, vamos dizer, a campo, a gente controla tudo em sistema, né? A gente vai colocando ali para os próprios gestores de obra olhar o que está orçado ali referente a, por exemplo, a piscina que foi, o valor que foi programado ali para aquela piscina, eu estou dentro desse valor, eu estou dentro do valor que está construindo a portaria, eu estou dentro, enfim, no dia a dia, todas as contas, existe um orçamento inicial, que é o que torna ali o empreendimento viável, e no dia a dia você vai controlando todas essas contas para que não fuja disso.
Ah, mas o mercado mudou, subiu os preços, aumentaram os preços, né? Porque aconteceu isso lá no mundo, em outro lugar, e impactou aqui e aumentou o meu custo. Rapidamente, a gente tem que ver o que isso vai impactar e onde é que a gente vai mudar qualquer coisa dentro do projeto para garantir para garantir para todos, que nós vamos entregar esse empreendimento, né, o que foi combinado, o que está no contrato, o que está proposto, e que nós vamos garantir que o empreendedor vai ter a margem de lucro dele. E aí a gente vai olhar para vendas, para o comercial, para a tabela de preços, né? No dia a dia, você vai olhando para todas as áreas. A gente olha para a parte legal, que é muito importante. As empresas esquecem que elas têm que trabalhar e entregar tudo dentro do que a legislação manda. Não é uma opção, né? Então, você não pode colocar em risco. Fala, é cada coisa que eu vejo que eu fico, gente, como vocês fizeram isso? A gente fez. Não tem uma gestão ali olhando para o todo. Porque por exemplo, se alguém toma essa decisão de fazer, tem que ter alguém olhando de forma macro e dizer ali para todo mundo, para todos esses envolvidos, inclusive para quem está investindo ali, olha, isso daqui não pode acontecer, a gente não pode deixar porque está trazendo risco para o empreendimento. Ou seja, todas essas, que a gente fala que a gestão administrativa ali do dia a dia mesmo, são coisas simples, parece simples, mas é muito básico. Você olha para um plano que você colocou lá, por exemplo, um orçamento inicial, e você não pensa que ele vai mudar ao longo de 3 anos de construção, né? E o que você vai fazer para recuperar essa mudança? Lá na viabilidade, você tem que prever, inclusive, esse risco, essa mudança. Então, assim, começa lá desde o início. Mas aconteceu alguma coisa ali no meio do caminho, errou, a gente está ali no dia a dia, né, de todos os setores e olhando de forma macro, que você consegue saber o que eu vou tomar de decisão para garantir ali que eu vou ter a minha rentabilidade, o que eu propus, né, a margem que eu queria, e vou entregar o produto que eu combinei com o cliente que entregaria, porque acontece isso também. Você não faz essa gestão de risco ali, você não faz esse acompanhamento, você erra ali nos custos, por exemplo, você vai lá e tira do seu cliente, entrega outra coisa para ele, entrega menos para ele. E aí tem todos os problemas do mundo, mas acontece demais. Então você ajusta de forma errada. A governança corporativa, ela está ali justamente para mitigar tudo isso, né? Para enxergar as coisas antes dela acontecer. Ou quando está acontecendo, você já saber exatamente o que você tem que fazer. São práticas assim que parecem óbvias. Que você vai falar assim, isso é óbvio, é lógico que a gente faz isso. Não faz. Tá? Você planejar, acompanhar no dia a dia o que foi orçado, o que foi realizado, você fazer melhores compras, melhores negociações, você trabalhar certinho dentro da legislação trabalhista para você não pagar depois, ter que fazer um acerto lá com uma pessoa que vai te tirar parte do seu lucro. É melhor você trabalhar certo, você trabalhar em relação ao meio ambiente corretamente, de maneira que você não embargue uma obra, que você não tenha prejuízo ali de não conseguir entregar essa obra no tempo que tenha que entregar, porque você fica parado meses ali para resolver, né? Então, é olhar para todas as áreas, e são todas as áreas, sem exceção, né? E ter ali, além do planejamento, um acompanhamento do dia a dia até a entrega da chave. E depois que você entregou a chave, falando chave, pode ser um lote, enfim, qualquer coisa nesse sentido, e depois que você entregou, você ainda tem responsabilidade, né? Então, você já tem que ter trabalhado da forma correta para você não ter esses problemas depois. E depois ali ter uma carteira saudável para você poder fazer uma securitização, enfim. Quando você trabalha já fazendo todo esse controle para não
colocar em risco o negócio, você tem muito mais linhas de financiamento, você tem mais investidores, você tem, na verdade, uma solidez no mercado ali do seu nome que vai trazer segurança para você vender um outro empreendimento também, né? Que o cliente satisfeito na ponta ali, que vai ser, na verdade, o cartão para qualquer incorporador, construtor, seja lá em qual linha que você for, né? Fora que o pós-venda ele é fundamental, né? Porque mesmo depois que você entregou e você ainda se preocupa com esse cara, no final, isso te gera a receita futura. Você pode até não ter como prever, mas esse cara volta para comprar com você, volta porque ele gostou do que você fez, principalmente no pós. Então, realmente, isso é muito importante. Helicóptero. Diretamente, trazendo para esse recorte que a Silvana trouxe, basicamente governança está em todos os detalhes, né? Alguém ser o fiscal. Fiscalizar a empresa, fiscalizar o sócio, fiscalizar a equipe, para ver se está todo mundo cumprindo a legislação. Cumprindo a legislação, a visão da empresa. Né, o que foi orçado, isso de forma controlada, de forma transparente, que qualquer um que chegar e pedir alguma coisa, você sabe exatamente qual é a situação real daquela empresa, qual é a situação real daquele empreendimento, né? Você só consegue tomar qualquer decisão estratégica para mitigar qualquer risco que tenha, se você tiver essas informações confiáveis na mão. Se você tiver transparência e acreditar naquilo que você está enxergando ali. Só que isso é um trabalho árduo, do dia a dia. Né? E não é só para o outro. E não é só para o outro, né, Silvana? É também para você, como você falou, a questão da sobrevivência, né? Sobrevivência. Exato. O controle de dentro de casa, onde você sabe deixar o material direitinho, fica muito mais fácil numa emergência conseguir se salvar, né? Com toda certeza. Se você tem controle, né? Se você sabe o que você quer, para onde você vai, como você vai, né? Você consegue realmente saber, né? Se você precisar mudar o caminho ali, o que você pode fazer, o que eu não posso, tenho dinheiro, não tenho margem, não tenho, quais são, por exemplo, eu falei, mudou o mercado, mudou lá o cliente final, mudou o governo, agora o financiamento não é mais para o médio padrão ali, né? É para o popular. O que nós vamos fazer? Você já começa a trabalhar o comercial ali. Ah, mas isso daqui é vendas, não é gestão corporativa, né? Não é governança corporativa. Governança corporativa, a governança está olhando para isso também. Ela vai olhar para o comercial, ela vai olhar, por exemplo, até para o financeiro, né? A gente acelera ou não as vendas, a gente ajuda na tabela de preço ali a subir ou se manter, olhando para o empreendimento, vendo a necessidade de caixa, vendo o mercado, se ele conseguiu o financiamento que era ali previsto, não era, a gente precisa trazer mais dinheiro para a caixa através das vendas, eu posso segurar o meu preço e eu vou querer uma margem maior porque eu não preciso disso no fluxo de caixa agora, né? São coisas que só quando você tem uma governança corporativa, você consegue tomar decisão. Senão você nem sabe. Alguém vira para você e fala assim, aumento a tabela de preço e seguro aqui a venda, ou faço aqui uma promoção e vendo meus lotes? Depende, não sei. Né? Se você tem clareza de como está a situação, você consegue tomar decisão estratégica. Né? E ali, como eu falei, para obra, as questões ambientais, financeiras. Governança é para tudo, né? Tudo. A gente que é profissional também é super importante isso, porque senão a gente não consegue se organizar para nada, literalmente. Não, por isso que eu falei, em qualquer tamanho de empresa, sabe? Poderia falar assim, qualquer tamanho de empresa e poderia ser pessoal ali, que a gente chama de governança corporativa, né? Mas a governança está aqui no nosso dia a dia, na nossa casa também. Exatamente. Isso que você traz é um pilar muito importante da gestão, que a gente precisa pensar dentro das empresas, mas os profissionais individualizados também. Então a gente vai rolando tudo e aí a gente quebra sozinho
porque a gente não se organizou. Então, isso é um ponto muito legal. É vida louca. Vai assim, vai do jeito que dá, né? Vai do jeito que dá. Mas, gente, se fizer tudo bem estruturado, organizado, né? Não precisa burocratizar. Depende do tamanho da empresa, né? Você tem que adequar a sua realidade. Você tem uma empresa pequena, você é uma empresa de 2, 3, você faz. Pode começar pequeno, porque depois não vira um caos quando crescer. Olha a dica aí. Se estrutura para crescer, é a melhor dica do mundo. Você precisa se estruturar para crescer. Aí você Silvana, não tem como criar isso para escritório de advocacia também, não? Estou precisando de um apoio aqui também, entendeu? Porque a quantidade de caos que eu vejo na advocacia também que é impossível. É que eu gostei tanto do mercado imobiliário que a gente segmentou a empresa. Ó, a gente falou, vamos fazer governança nessa área, mas não, é porque é um tema muito importante para todo o mercado. Você se segmentou para construção e corporação. Mas as outras empresas de construção, gente, o que a gente mais vê de escândalo, de problemas, de processo, de não entrega, etc., são as empreiteiras, por exemplo, que não necessariamente incorporadora e construtora. Empresas grandes. É a mão de obra, é o fornecedor, a empresa que vai entregar o material. Então a gente tem muita coisa envolvida ainda dentro dessa cadeia aí que precisa de governança. Silvana já pode mentorear, entendeu? Outras empresas para fazer isso. Com certeza. Suane, voltando para o tema de financiamento, na última pergunta agora, que a gente já está na reta final. Você consegue simplificar a diferença entre as danadas denominadas, nomes diferentes, aquelas abreviações que ninguém consegue entender? Que é price daquilo, é a tabela não sei o que, a tabela não sei o que lá. A pessoa faz tanta simulação, olha e não entende nada, porque ela não entendeu o que é a taxa, não entendeu como funciona, mas quer ter a simulação. Você consegue simplificar pra gente? Eu sei que é uma questão aí que é pano para manga, porque é questão de economia e outras coisas envolvidas. Mas você consegue simplificar para a gente conseguir entender minimamente como funciona essas taxas? Esses juros? Bom, a gente precisa entender um ponto. Quando eu pego um dinheiro emprestado, né, vamos falar em instituição financeira. Essa instituição, ela não empresta dinheiro em juros fixos. Paga em tantas vezes e vai ser feliz. Ela coloca os juros compostos. Então, a gente tem aí falando de correção monetária, tá? E a gente tem a forma como o dinheiro que eu peguei é corrigido e a gente tem a forma como eu vou pagar o banco, que é a amortização. Então, primeiro, dentro da correção monetária, a gente tem a TR, né? Que é a taxa referencial, que vem da poupança, que é o que a gente utiliza em todos os financiamentos, mas eu já vi loucos solicitando que fizessem através da poupança ou do IPCA. E aí, vou fazer só um adendo, só para poder ajudar aí o pessoal. O IPCA, a poupança, né, que fala poupança, mas ela é ligada a 70% da Selic. Então, a gente teve um momento na pandemia onde as pessoas estavam alucinadas porque a taxa de juros parecia 2% com a correção da poupança do IPCA. E o leigo, digamos assim, só via os juros. E ele esquecia que aquilo ali era corrigido conforme a variação de mercado, conforme a nossa Selic. Então, a TR e o IPCA, a poupança, é como o banco vai te cobrar o dinheiro que ele está te emprestando, tá? Correção monetária. A saque e a price são sistemas, são tabelas de amortização, ou seja, como eu vou pagar esse dinheiro para o banco, tá? Então, na saque, a gente tem uma tabela decrescente. Como é que a gente entende a saque? A saque é como se o banco ele pegasse a maior parte do lucro, né, dele no início. Então, se ele está fazendo dessa forma, ele está amortizando mais no início e partindo do princípio que a gente só pode calcular juros em cima do saldo e o saldo vai caindo, então a longo prazo, a saque é mais vantajosa. Sistema de amortização constante. A price é um sistema de amortização linear. O que significa isso? Ela amortiza menos. Inclusive, o Itaú não gosta de fazer price. Por quê? Porque
para ele, o risco, ele faz um outro sistema que se chama mix. Porque para o banco acaba sendo um risco maior, porque ele não tira tanto o lucro dele. Fica linear. Então, a longo prazo, a price, como você vai pagar para o banco, acaba te gerando mais juros. Vou citar um exemplo aqui, a grosso modo, tá, pessoal? A grosso modo, porque não tem correção. Mas imagina que você pegue R$100. Você vai pagar em 10 vezes, tá? A price é assim, 10, 10, 10, 10. Isso é a price. A saca é o seguinte, você vai pagar 20 aqui, 30, 20, e aí 5, até chegar a 10 vezes. Como é que a gente faz esse discernimento? A segunda prestação, quando você está na price, você pagou os primeiros R$10, você deve quanto para o banco? 90. Se você pagou 20, que é a saque, você deve quanto na segunda prestação? 80. A grosso modo é como funciona as tabelas de amortização, como você vai pagar para o banco. Só que tem um adendo aí. Uma não é melhor do que a outra, porque o que importa é a situação do cliente. Por exemplo, se a pessoa quer manter uma prestação um pouco mais baixa para caber dentro do bolso dela, né, a price é a melhor opção para ele, porque ela não tem uma variação, ela não começa muito alta, ela é linear. Já o cara que vai pagar, mas que tá lá já, porque sentiu o saldo devedor cair, a saca é melhor. Quando a gente fala em, eu quero amortizar daqui a 2 anos, elas são praticamente iguais, porque o cara está trazendo a valor presente. Então a gente não fala longo prazo, traz a valor presente, consequentemente, o valor do dia é o que vai valer. Eu já tive cliente, investidor, que pediu para fazer em prazo. Eu falei, não, mas a longo prazo, mas eu não vou fazer a longo prazo, eu vou ficar daqui a 2 anos. Eu prefiro uma parcela menor agora. Então, é muito da necessidade do cliente, do cenário atual dele. Mas, mesmo sendo um negócio gigante, lembrando, correção monetária é como o banco vai botar os juros ali para girar para você o seu dinheiro, que é PCA, poupança, TR. Sistema de amortização é como você vai pagar o dinheiro para o banco, que ele está te emprestando. TAC, TR. Ficou mais ou menos claro, porque é um assunto chatinho. Circos, pode você falar da saque da price e a diferença do ser mais estável e ser mais instável? A gente já vê o que acontece na prática, que a pessoa está lá, assina o contrato, aí depois de 2 anos ela me fala, cresceu e eu não estou conseguindo acompanhar, porque escolheu a questão errada. Talvez no momento lá atrás dela, ela escolheu essa porque acreditou que era uma vantagem. Mas ela teve essa falha, né? Diminuiu a renda dela, teve algum impacto financeiro e aí se tornou desproporcional. Então, foi muito claro que você trouxe. É muito bacana a gente conseguir entender isso, porque chega a pessoa assim, não, você tem a opção de tal. Aí você dá um pã, eu 404, porque você não sabe nem que dúvida tirar, porque você não sabe nem o que a pessoa está falando. Então, eu costumo dizer o seguinte, dentro do que eu trabalho, o meu nome, se a gente fosse botar na carteira de trabalho, é correspondente bancário. Só que a gente tem dois perfis, tá? O correspondente, ele é o cara que trabalha com banco, é o cara que vai botar documento e ponto. Eu sou uma assessoria. Então, todas as vezes que eu recebo um cliente, um corretor, eu quero que ele entenda minimamente o que ele está fazendo. O que ele está fazendo com o cliente dele e o que o cliente dele vai fazer. Eu procuro explicar para os meus clientes como é a especificação de cada banco, por que ele está indo para esse banco, porque as pessoas elas vêm com uma ideia fixa do que foi colocado para elas dentro do que todo mundo está falando, mas não necessariamente aquilo ali vai ser o melhor para ela. Então, ela precisa entender. Aí entra o meu trabalho como assessoria. Eu preciso explicar para esse cara, porque aí, como na Silvana, eu tenho meu pós-venda, esse cara precisa lembrar de mim amanhã, me indicar para outro, ou fazer negócio comigo de novo. Então, ele precisa saber o que ele está fazendo. E ainda se
ela tivesse a governança pessoal dela, ela conseguiria analisar melhor o cenário daqui a tantos meses, né? Como que vai estar a vida dela para poder fazer a opção. Então, se ela não tem clareza de qual que é a situação dela também ali financeira, ela não consegue analisar qual é a melhor opção para a vida dela. Com certeza. E nessa situação, a gente está falando de um financiamento de anos. Tá aí. Aquele financiamento que a pessoa compra agora e paga na aposentadoria. Daí, quase isso. É uma linha de pensamento também, alguns fazem. Silvana, para a gente finalizar a etapa falando sobre governança corporativa, como que você vê que o tema que você trouxe, esse serviço, essa importância, se relaciona às iniciativas ESG? Gente, ESG, vou tentar resumir. São algumas práticas e iniciativas do mercado no todo, não necessariamente só do imobiliário, pensando justamente em questões ambientais, sociais e de governança. Então, já dando spoiler, governança corporativa está aqui, ó, dentro do governança, mas se relaciona entre os outros setores também. E eu queria que você falasse nesse sentido, nesse efeito cascata, nesse efeito dominó. Qual é esse impacto dentro dessa organização toda? Quando a gente... ESG já se fala já faz algum tempo, né? E as pessoas, quando olhavam para isso, né, eu escutava isso, empresa mesmo, pensava, a gente está falando de questões ambientais, né? Questões sociais, salve o meio ambiente, salve tal coisa. Esquece. Hoje já não é mais uma opção, hoje é uma necessidade. Ou as empresas implementam as práticas de ESG, né? Ou elas estão fora de um monte de coisa, né? Então, assim, é a empresa realmente olhar exatamente para a sigla, igual você falou. É as empresas ter a responsabilidade de olhar para o ambiente, o meio ambiente, as questões sociais e governança, né? Que é o G ali da sigla. O que é a governança? Tudo isso que eu falei. Então, as empresas têm que ter essa responsabilidade para quê? Para elas serem sustentáveis. Então, são empresas sustentáveis. Isso para garantir, porque nós estamos falando de empresas, o que as empresas fazem? Gente, a empresa gera emprego, ela paga impostos. Tudo que você vê ali do governo, de que você usa, é dinheiro que vem de imposto. Né? Então, as empresas elas têm que ser estruturadas de maneira que elas sejam sustentáveis. E esquece a palavra sustentável de só pensar em meio ambiente. É sustentável financeiramente também. E quando a gente fala de governança, então, você tem que colocar em prática a governança corporativa. E agora, com tudo isso, né? Então, você vai ali ajudar no meio ambiente, nas questões sociais, né? Que foi feito? Vamos mexer no bolso, né? Então, se você não incluir as práticas de ESG na sua empresa, as 3 práticas de ESG, você, pensando especificamente em financiamentos, né? Você tem menos oportunidade de financiamento. Tem financiamentos que beneficiam empresas que têm essas práticas. Né? Investidores que hoje estão olhando para a empresa e escolhendo a dedo. Então, você tem as práticas de ESG. Por quê, gente? Por questões óbvias. De novo, é uma empresa que ela está olhando para o meio ambiente, para o social e para a governança corporativa. Ou seja, ela está fazendo tudo certo. Tudo mais provavelmente dentro do próximo mais certo possível. Né? Então, ela vai conseguir ser uma empresa sustentável, ela vai promover ações ali referente ao meio ambiente, à sustentabilidade em relação a isso, as questões sociais, né? Todas elas. Então, ela está praticando tudo que a gente precisa realmente para a gente ter um mundo melhor, para a gente ter empresas melhores. Né? E aí, vem agora a questão das taxas. Tem empréstimos que estão sendo mais vantajosos para empresas que têm ESG. Então, se você tem essas práticas, você tem acesso a uma taxa melhor. E isso vai ser cada vez mais frequente. Então, ou as empresas realmente incluem essas práticas e é de verdade,
porque você tem, não é você fazer para só o inglês ver, não. Você tem que realmente fazer na prática, você tem que demonstrar, né, provar que você está realmente tendo essas práticas dentro da empresa. O que eu falei de governança, né? Você vai ter que mostrar todo esse seu processo, né? Quando eles olham, para eles enxergarem toda essa transparência dentro da sua empresa, você vai ter que provar tudo isso, as questões ambientais e sociais também. Você consegue ter acesso a taxas melhores, você consegue ter acesso a linhas de financiamento específicas, que isso já está começando, mas isso daí já vai, com toda certeza, e muito mais além do que está hoje. E detalhe, você hoje já não é mais uma coisa que só as empresas sabem disso, o cliente final sabe disso. Daqui a pouco o cliente final vai exigir o pessoal também. O pessoal pergunta, não com o nome e o técnico que a gente pensa, né? Não é como SG nem como governança. Mas a galera pesquisa, entra no site, quer entender se já tem algum histórico. Isso já é mascarado na prática da pesquisa, isso aí. Daqui a pouco vai ser um tema muito comum, qualquer um vai saber exatamente o que é e qualquer um vai exigir, investidor vai exigir, banco vai exigir, os terceiros em qualquer prestadores de serviço, né? Você vai exigir que os prestadores de serviço tenham, os clientes vão exigir para ele comprar aquele empreendimento, que essa empresa tem essas práticas também, e aí a gente consegue realmente, cada um fazer a sua parte, porque essa é uma opinião minha, né? As empresas, a mudança no mundo de forma geral, ela vem através da educação e das empresas, gente, porque as empresas, elas geram empregos, elas movem a economia, elas tornam realmente o mundo melhor, e que bom que elas existem, só que elas têm que existir de maneira sustentável. É isso que é o importante. E tudo isso só vem... É isso aí, tem que ter um impacto positivo. Exato. Isso aí, com certeza. Com certeza. É isso. Bom, eu quero agradecer a vocês duas, e acredito que o bate-papo foi maravilhoso para o pessoal que está ouvindo também. A gente respondeu as dúvidas que apareceram. São relativamente temas, para a Suane principalmente, temas que para a galera é bicho de cabeça, é questão criteriosa, é difícil, mas a Suane trouxe simplificação sobre isso, a live vai ficar gravada. Já a Silvana trouxe um tema com um nome mais técnico, mas é algo que todo mundo precisa fazer. Então, acho que é a orientação final aqui, gente. Antes de comprar um imóvel, antes de comprar um terreno, antes de construir, pesquisem, analisem, vejam se vocês conseguem bancar essa missão. E quando? Porque vocês precisam entender como que funciona isso na prática. Silvana trouxe outra linha, né? De justamente analisar os detalhes para se sustentar, e sustentar o nosso ambiente financeiro também. Você vai bancar isso daí, meu querido? Não vai? Como que vai funcionar? Vai ter renda? Não vai ter que chamar alguém para complementar a renda. Se você perder a renda, como que você tem alguma reserva para bancar isso? Então é importante pensar enquanto empresa, enquanto pessoa jurídica, enquanto consumidor. Vamos pesquisar, vamos analisar, gente. Quantas pessoas que eu já vi passarem por golpes, por entrarem em negócios com questões fantasias, e o CNPJ, vou dar um exemplo prático, o CNPJ nem era de incorporadora e construtora. Não tinha lá a questão do cadastro, né, que a gente chama de KNAI na parte empresarial. Não tinha essa classificação, era uma loja de informática. Então, assim, são questões importantes que a gente precisa analisar. Porque pode ser que, realmente, caramba, vacilei, não vi todos os detalhes, e a empresa deu problema lá na frente. Pode ser. Sim. Tem esse risco do mercado, a empresa ser impactada. Mas você, enquanto consumidor, tem esse papel de fiscalizar e acompanhar também, para ver se está tudo certo, se não está. Então, isso aí é um ponto importante que a gente precisa ver na prática. Vocês querem dar uma última consideração para o pessoal que está ouvindo, o pessoal que vai ver depois de forma gravada? Eu queria agradecer a oportunidade, até do desabafo de hoje, porque a gente aproveita para pontuar coisas que acontecem no nosso dia a dia, principalmente no meu, e que às vezes parece muito difícil de ser compreendido.
Então, assim, eu queria muito agradecer essa oportunidade, agradecer a Silvana, que a gente acaba pensando também se a gente está fazendo alguma coisa de errado, né? Começa a se reavaliar, avaliar se tá fazendo as coisas conforme o planejado mesmo. Para mim foi muito boa essa live e eu queria agradecer muito. Legal, eu também quero agradecer. A nossa conversa, embora eu estou falando de empresa, a Suane falando do cliente final, é tudo junto, gente, um dependente do outro. A gente começa aqui na empresa, fazendo os empreendimentos, enfim, a gente precisa do cliente final, o cliente final precisa da empresa sustentável aqui também. É um ciclo, né? E a gente precisa estar junto, alinhado, todo mundo fazendo essa cobrança conforme a Cássia falou. Para quê? Para a gente ter empresa melhor. O mercado imobiliário é fantástico para todos os lados, para a economia, para quem compra, para quem vende, para quem investe. Você só precisa realmente, né, tanto como empresário quanto como cliente, não ter essa ingenuidade, né? Fazer as exigências, você buscar informação. Hoje a gente tem muito mais informação disponível referente a tudo e é isso que a gente precisa correr atrás realmente. Lá no nosso site, o site da Uni, tem vários artigos sobre isso, inclusive sobre funding, sobre a gestão corporativa, governança corporativa também. Quem tiver interesse, só ir lá dar uma olhadinha também. Obrigada, gente, por poder participar e poder falar aí desse tema que a gente gosta tanto. Obrigada, gente. Boa noite. Já, basicamente, um bom final de semana, né? Amanhã é sexta. Sexta-feira. Tchau, gente. Até mais.